Graça e paz a todos. Quero trazer uma rápida reflexão no que diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nesses dias de tantas preocupações, nós precisamos entender a necessidade de estarmos voltando ainda mais à palavra, à leitura da palavra do nosso Deus. João recebe esta revelação e a sugestão que ele dá então desta leitura nos cultos, e a gente faz isso então sempre, a gente tem lido sempre a palavra de Deus. E nesse tempo também não podemos deixar de lê-la. O primeiro ensinamento que o texto traz é que bem-aventurado o que lê. A gente observa que muitos leem e não entendem a palavra, outros tantos leem também e não assimilam. Agora, aqueles que leem, entendem, assimilam, aprendem a temer a Deus, reconhecer a soberania, o cuidado de Deus sobre nós. Por isso, então, é preciso que nós examinemos as Escrituras, a palavra de Deus, e tiremos dela lições para a nossa vida. O Salmo 119, versículo 11, diz que guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Não examinar a palavra, não ler a palavra, isso pode produzir erros no nosso coração, na nossa mente. Tanto é que os judeus não aceitaram a chegada de Jesus por não entenderem, por não lerem. Nós temos aquela passagem dos dois discípulos no caminho de Emaús, que se encontram com Jesus, ou Jesus se encontra com eles, e eles estavam sem entender o que estava acontecendo, mas porque não examinaram as Escrituras, e é Jesus quem vai expor as Escrituras àqueles discípulos. Segundo lugar, segunda lição, que bem-aventurado aquele que ouve. Há muita diferença entre ouvir e escutar, até mesmo entre ouvir e ouvir. Às vezes a palavra entra nos nossos ouvidos, mas não descem ao nosso coração, trazendo então essa falta de entendimento, essa falta de exame da palavra de Deus. Ouvimos, mas não assimilamos a palavra. O texto diz então, bem-aventurado aquele que ouve. Tem gente que ouve não somente com os olhos, outros também ouvem, mas não querem entender. Às vezes não tira tempo, não para um pouquinho para entender o que a palavra de Deus tem trazido para os nossos corações, para as nossas mentes. Outros são inconstantes dentro da palavra de Deus, como diz Tiago, capítulo 1, versículos 22 até 25. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, e nós precisamos então entender, ouvir, assimilar. Bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado então e será feliz aquele que ouve e compreende a palavra de Deus. Mas há também uma terceira lição nesse texto: bem-aventurado o que guarda. Ou seja, a necessidade que nós temos então de recuperar o primeiro amor pela palavra de Deus, guardar a palavra. Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ou seja, é guardar, estocar a palavra de Deus no nosso coração. Até para o que a própria palavra diz, quando alguém pedir razão da nossa fé, a gente ter como responder, dar uma resposta clara, objetiva, positiva. O que guarda a palavra também, ele é abençoado. Ele precisa então entender, ou nós precisamos entender a necessidade então de guardar a palavra, recebendo a bênção de Deus através da revelação, através da palavra. Os que guardam a palavra do Senhor serão edificados sobre a rocha, ou estão edificados sobre a rocha. É preciso então dedicar tempo na leitura da palavra. Aqui diz o Salmo 1: bem-aventurado aquele que gasta tempo, medita de dia e de noite, ocupa-se
da palavra de Deus. Precisamos então recuperar o primeiro amor pela palavra de Deus, como diz o hino 351, que são belas palavras de vida. Assim diz o hino. Quero ouvi-las ainda outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são estas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Deus nos abençoe a todos e nos faça voltar ao primeiro amor pela palavra do Senhor. Tenhamos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sempre na presença do nosso Deus. Deus nos abençoe.